Então, na leitura do livro Jardim dos Orixás, do Ramatiz, canalizado, né, pelo Norberto Peixoto, nós paramos na página 28 e antes da gente começar a leitura, eu sempre faço um ancoramento de energia para que a gente, todo o assunto que aqui for tratado é aberto linha energética, é aberto energias, então que a gente fique bem, que esse estudo sirva só para a gente ampliar nossos conhecimentos, a nossa visão a respeito de nós mesmos, a respeito da espiritualidade. Então, vamos que vamos. Então, vamos lá. De volta. Eu peço a que todos os espíritos de luz que estão aqui nos amparando, para que eles nos conduzam aqui nesta linha de conhecimento, nessa linha de ampliação, e que em uma espiral amarela que possamos ser envolvidas à luz da energia do conhecimento, assistido por nossos mentores de luz, para que qualquer reflexão que aqui vier seja apenas para nós mesmos, pois tudo que está dentro está fora, e a caridade e o conhecimento começa por nós. Certo? Assim é, assim é, assim é. Então vamos lá. A gente parou nessa parte do artificial, né? Que surgiu muito desdobramento de dúvida, né? E aí a gente ficou muito nessa questão, né? Então vamos lá. Eu vou ler de novo a partir do voltemos, pra gente poder entrar de novo na energia, tá? Aqueles que sentirem, coloquem um copo d'água, né? Porque assim como o personagem aqui do livro, em muitos momentos, acho que todos nós nos vemos ou como personagem, ou nos vemos ali atendendo, né? Então, para que aqui fique a energia do conhecimento, né? Então, vamos lá. Página 28. Voltemos ao despertamento de Tertuliano. Agora no plano astral, acorda e se vê preso num buraco elamaçado, fetido e com uma legião de homens-lobo, seres desgrenhados e raivosos do umbral inferior, ali baterem com correntes pontiagudas de aço que lhe dilaceram a carne. Assim, fica assim, não sabe por quanto tempo. Não tendo mais forças, se entrega num estado de torpor àquela dor dilacerante, e não se espanta mais com seus ossos expostos e músculos nervos pendurados em pedaços, como se tivesse virado um animal esquartejado e exposto no matadouro. E o sangue que nunca cessa de jorrar, num determinado instante, sente forte desejo sexual e se lhe aproxima lânguida e sensual mulher, mas que quando chega perto do seu campo limitado de visão, percebe que no lugar de pele são escamas cobertas de um tipo de musgo esverdeado pegajoso, que seus olhos são vermelhos, as pupilas como de felino e unhas estiletes cortantes. O ente ignóbil dança em sua frente com gestos obscenos, aquele artificial do astral inferior que ele criou, manipulando-o muitas vezes
para separar casais, hipnotizando e envolvendo sensualmente. Não podendo se controlar pelo intenso hipnotismo, se entrega ao conluio sexual com essa mulher assombrosa, que lhe suga as suas últimas energias vitais. E sente não tem mais vontade própria, perdendo sua última gota de dignidade. Roga a todos os demônios e Lúciferes que o tirem do então sinistro destino. Aqui eu quero fazer um comentário que o pessoal falou assim, não, então se nós somos co-criadores, aí ficou aquela discussão, se o artificial ele tem uma consciência, se ele não tem uma consciência, porque uma das quedas, né, da criação da fonte criadora é querer se igualar à fonte e criar também, certo? Então, quando você se revolta, a gente tem aí muitas histórias, desde a parte ufológica até a parte religiosa, que todo aquele ser que se revolta contra a fonte ou que acha que é capaz de criar, né, de dar a vida, acaba se perdendo, porque esse dar a vida só é dado à fonte. Então, o que a gente faz é cocriar. Até eu dei o exemplo de que eu, como mãe, estaria cocriando, né, uma criação que já existe. Eu estaria cocriando com a fonte. Mas a gente tem vertentes que falam que não pararia por aí a manifestação da nossa criação, né? E da cocriação, pois nós somos deuses, certo? Então, se Deus habita dentro de nós e nós temos os mesmos atributos divinos e cocriamos até a nossa realidade física, imagina a espiritual. E tem vertentes que concordam, sim, que nós temos a capacidade de cocriar algo com consciência. E hoje é aí que muitos estudos da física quântica pararam. Estão nesse imbróglio aí, nesse ponto, né? Vendo até que ponto você tá falando que você tá cocriando ou até que ponto realmente você está querendo falar que você está criando, né? E aí fica aí uma provocação para procurar estudos e ver com aqueles que vocês mais se afinizam. Então, continuando, aí vai. Imediatamente, em completa prostração e fraqueza, vê-se diante de um mago negro que veste uma longa capa escarlate, de tórax e abdômen escovados e de um feitio reptílico de aparência geral comprida e delgada, com um pescoço dilatado, similar a uma cobra naja, envaidecida, pronta para dar a investida mortífera, que se propõe a arrebatá-lo para suas hostes, dizendo-lhe assim, com todos eles havia trabalhado para ele enquanto estava encarnado. Agora era chegado o momento de retribuí-lo sendo escravo dele. Caso não aceitasse essa situação, que ficasse a penar no buraco em que se encontrava. Concorda com a proposta e a primeira missão que lhe dão é atacar e destruir a ex-esposa, filho e filha. Como prova de sua fidelidade, reluta, mas por fim acaba cedendo e, completamente perdido de ódio por tudo e por todos, instala-se na contraparte etérica da residência dos antigos parentes. Leva-os verdadeiramente a um inferno de Dante pelos fluidos enfermiços que exala,
que não detalharemos para o nosso relato não ficar extremamente fúnebre. Aqui, pessoal, eu quero fazer 2 comentários. Achei muito engraçado que passando a primeira aula, passou uma semana. Vocês travou eu ou foi só aqui? Aí, agora foi. Tá me ouvindo? Aqui travou também. Travou? Vocês estão ouvindo? Aqui voltou agora. Ah, tá. Passando uma semana, uma pessoa veio me procurar. Tem uma casa religiosa, me procurou. Nós fizemos, acho que semana retrasada, né? Semana passada, então. Ó. Falando que tava obsediado por um mago negro. É sacerdote. E aí falou que tava obsediado por um mago negro. E aí, no caso, pra entrar nessa energia e fazer tudo que tem pra fazer, ali, logo quando a pessoa fala isso, você faz uma análise do que tá acontecendo, da expansão desse lugar, de como a extensão dessa obsessão, né? Pra poder ver e faz umas primeiras perguntas ali pra poder ter esse filtro. E é uma pessoa que tem muito conhecimento, é uma pessoa que entende muito bem do assunto e que, segundo assim, a minha avaliação primária, não é um mago negro, mas a visão fica bem tampada, dependendo da obsessão, se for muito complexa e tiver há muito tempo, sem o estímulo de cura, né, e de esperança, a pessoa acaba, às vezes, ficando num lugar ali de looping, né, que a gente fala é o limbo, né, e você não consegue nem levar a clareza pra pessoa. Então, essa pessoa não veio só em mim, foi em outros lugares também procurar e perguntar o que poderia fazer, como poderia fazer, mas eu acredito que ela veio num momento só de comentário, né? Então, assim, é normal ter pessoas falarem que estão com um mago negro no campo, que estão sendo obsediados por mago negro. Isso acontece muito. E, inclusive, aconteceu logo na sequência da nossa aula. Outra coisa que eu ia falar aqui, né, quando ele faz esse comentário aqui, que ele ficou relutando, né? Ficou relutando e ele se instalou na parte espiritual da casa, né? Isso daqui, muitas vezes vocês vão sentir, pode ser que vocês sintam, e aqui não de um mago negro, tá, pessoal? É uma obsessão de menos complexidade, mas que dependendo da afinidade que vocês tiverem também, vocês vão sentir, e da mediunidade também, pode ser que vocês sintam o cheiro. Então já aconteceu também de eu sentir o cheiro de um obsessor. Inclusive, acho que foi num dia que acho que eu tava com um de vocês em casa e aí a casa tava limpa, né? E eu senti num determinado espaço e aí o cheiro de urina muito forte, de coisa de hospital, com urina, um cheiro muito forte, e fui até ali para poder ver do que se tratava. Então, a questão do cheiro aqui é um tipo de mediunidade, inclusive, e acontece bastante, tá? Dependendo de onde esse espírito saiu, ele projeta toda aquela imaginação que ele tá ali, aquele looping que ele tá ali, ele projeta no campo espiritual da onde ele vai se colocar, né? Então, eu tô trazendo essa explicação porque pode ser, imagina o seguinte cenário, vocês vão atender uma pessoa que acabou de perder alguém. E aí essa pessoa vira pra vocês e fala que tá sentindo cheiro de hospital em casa.
E aí você recebe a intuição do seu guia falando, olha, é o ente, né? O ente que essa pessoa, o ente que deu partida, é o ente, né, que tá aí no campo. E aí você fala assim, não, mas a pessoa tá falando, mas tá fazendo furdunço, tá quebrando tudo na minha casa, tá quebrando copo, quebrando, né? E eu tô sentindo um cheiro muito ruim, tal, né? E o que eu faço? E essa pessoa não faz nem ideia que é o próprio familiar ali que partiu, né? Muitas vezes pelo elo que ainda não foi compreendido, principalmente no período de luto, é muito comum isso. Então, procurar o médium que vai fazer esse tipo de atendimento, ele tem que procurar sempre atender com equivalência energética àquilo que ele tá recebendo. O mentor, tudo isso que eu tô falando, se for um médium que tá bem afinado em escutar o que o mentor tá falando pra você, você vai conseguir escutar o que o consulente tá te falando, vai ouvir o que o mentor tá falando, vai esperar o mentor ir lá na casa, desdobrar, olhar, ver qual é o lugar, tá? No caso, tem vezes que o mentor continua aqui conversando ou vai fazendo algumas outras coisas na pessoa, vai benzendo, ficando quieta ali, deixando a pessoa entrar num estado de calmaria, né? E ele desdobra e vai lá na casa pra ver. Pede permissão pra pessoa primeiro, né? Posso te atender, né? Isso é muito isso. A avó faz muito isso. Desdobra, vamos lá ver onde que tá isso aí. Aí vamos lá, chega lá, é na onde? Tem portal. Fogão é portal, banheiro é portal. Então, são lugares que tem que tomar um pouco de cuidado e manter sempre limpo. E aí, identifica lá, vê o portal, ou quando a pessoa mesmo faz ali um próprio portal, nem sabendo do que tá fazendo. E aí a conexão tá ali. Então, é muito delicado você levar clareza para pessoas nesse tipo de obsessão, tá? Então, sempre aí, eu tô dando exemplos, porque são coisas que acontecem, e vocês precisam ter muito dedos para poder falar para uma pessoa, ó, é sua mãe, é seu pai, é seu avô, é seu filho, entendeu? É muito complicado. Então, precisa de ter muito... E às vezes não vai ser permitido falar quem é, né? Só vai ser permitido ali fazer a limpeza, dependendo da fragilidade que a pessoa tá? Vou continuar aqui. Quando tudo parece estar chegando a um fim, a companheira de décadas está quase louca, o filho só pensa em suicídio e a filha está grávida de um pai desconhecido. A ex-esposa antiga, médium de Umbanda, num vislumbre de lucidez, vê-se em um quadro ideoplástico clarividente, criado e inspirado por sua preta velha, um espírito protetor, que orienta para procurar ajuda espiritual, sob pena de todos sucumbirem. Resolve determinadamente surpreendendo-se com as próprias forças, procurar a ajuda de um terreiro de Umbanda. Então, a ideoplastia, ela é a forma espiritual, né? A forma que toma as coisas no mundo espiritual, né? E a clarividência é a visão desse campo. Então, aqui, eu sempre falo para as pessoas, dentro de um trabalho, mesmo aquele que não é clarividente, dentro de um trabalho mediúnico, tem um médico que ele é mais sensorial, ele vai mais sentir como se fosse falando com os olhos, como se os olhos estivessem falando com o corpo inteiro dele, ó, é isso, tá? A clarividência e a ideoplastia, elas andam juntas e em muitos momentos elas são parceiras e em outros momentos são inimigas. Por isso que o médico que é clarividente, ele precisa ter a parte sensorial muito bem desenvolvida. Então a gente pede para que ele mais sinta do que fale o que está vendo. Por quê? A assinatura energética é algo que ninguém copia. Ninguém tem como copiar. Então, se um espírito negativo,
ele se molda completamente idêntico a alguém, a algo, projeta às vezes algum holograma, às vezes até de uma situação, de uma experiência, né, para aquele que está obsediando. Mas o clarividente, ele consegue sentir, ele vai ver a assinatura energética errada. Então ele vai falar, não, aí não é isso que eu tô vendo. Então, a ideoplastia, ela muda, é algo que é possível copiar pelas forças negativas. Já a assinatura energética é algo que é impossível, não tem como, porque cada espírito tem a sua marca, assim como uma digital, entendeu? Então, isso ninguém copia. Então, ela foi encaminhada para um terreiro de Umbanda ali. Em consulta realizada a um caboclo denominado Ogum Sete Lanças, incorporado num médio, diz que há um espírito familiar muito perturbado, destruindo a família. Solicita a continuidade dos atendimentos, fala da persistência que os membros da família terão que demonstrar e concomitamente aos trabalhos habituais da Umbanda. Encaminha todos para uma sessão de desobsessão, em que, na última quinta-feira de cada mês, são realizados diálogos fraternos com os espíritos sofredores naquele terreiro. Aqui é um trabalho que o médium de transporte faz muito, né? Esse é um trabalho de médium de transporte, dá vazão a esse tipo de atendimento. Normalmente não acontece em gira. Normalmente quando eu já vi dos dois modelos, já vi sim trabalhos em gira de transporte, né? Uma coisa é você ter quando não tem jeito, tem que fazer o transporte e pronto, acabou. Agora, quando não é habitual de você ficar fazendo, por quê? Porque você dá vazão para aquele espírito falar. E se tiver consulente ali por uma baixa frequência, porque os consulentes eles chegam com baixa frequência, não chega com a frequência alta. Mesmo aqueles que vão, às vezes, só tomar um passe, ali fica uma energia muito oscilando. Então, se você faz o trabalho de transporte no meio de uma gira, dependendo do jeito que você dá vazão àquilo, né, as pessoas ficam com medo, né, ou ficam receosas, ou acaba baixando a frequência. Então, normalmente, tem casas que tem um quartinho só para isso. Tem um lugar só para isso. Mas Exu não gosta de trabalhar muito desse jeito. Quando ele tem que fazer o transporte, ele faz, independente de sem quartinho, com quartinho ele leva e pronto. Então, existem os dois formatos, tá? Existem os dois formatos. Se é uma pessoa, eu acho que é muita avaliação do guia de luz e do dirigente espiritual. Então, sempre ali assistido, o médio de transporte sempre vai estar assistido do mentor dele de luz, né? Para poder fazer o transporte, porque ele não está, ele está trabalhando ali, o corpo é dele. Então ele só está dando vazão àquela energia. E o mentor que está doutrinando, assistindo, dando orientação espiritual para aquele espírito, vai fazer o trabalho que tiver para fazer, né? Protegendo o consulente. O foco é proteger o consulente também, tá? Através do comando da falange espiritual desse caboclo, toda a organização trevosa foi retida e Tertuliano foi esclarecido e aceitou ir para um local de correção e estudo no astral, sob a égide da Umbanda. Seus familiares encarnados têm novamente o bem-estar em suas vidas. Após um longo período de aprendizado e treinamento numa escola corretiva, Tertuliano foi aprovado para trabalhar no plano espiritual, como auxiliar numa legião entre as muitas que compõem a Umbanda. Passou a ser denominado Umbará logo. O que é o Bará? É Exu, né? Tendo este nome que o identifica impresso no uniforme que ocupa,
em vermelho, com um bordado luzente junto ao peito. Logo acima do coração. Diz-nos que é somente um identificador do tipo de tarefa, pois muitos outros assim também são denominados, o que caracteriza a impessoalidade necessária à rígida disciplina da falange, de que faz parte, que está sobre as ordens do Exu guardião pinga-fogo. Aceitou pelo... Aqui, ó, aqui até uma pergunta que acho que foi feita a aula passada. É possível a gente ser arrematado para falange de Exu? Aqui, ele foi arrematado para falange de Exu. Ele entrou na falange de Exu, ele foi enviado para essa falange para trabalhar. Aceitou pelo exercício do seu arbítrio a escala de trabalho que lhe apresentaram. Hoje, labuta como instrumento de combate à magia negra e aos antigos comparsas do umbral inferior, auxiliando a guia vovó Maria Conga do Orixá e Orimá. Assim, Tertuliano evoluiu no astral, sob a égide da Umbanda, como um disciplinado auxiliar, se fortalecendo para não fracassar na sua próxima encarnação, pois novamente retomará como médium. Atua no meio mais vil e rastejante que existe, no que podemos chamar de sombra da humanidade, que conhece muito bem, aplicando seus vastos conhecimentos à magia em prol da justiça cósmica. Semelhante curando semelhante, o que está acima do bem ou do mal, como entendemos precariamente. Pessoal, vocês veem que aqui ele está como um Exu, certo? Ele está nessa falange, dando serventia e assistindo. Ele não está como mentor, ele está como trabalhador aqui, tá? Por enquanto. E pode ser que algum médium incorpore? Claro, pode ser, né? Com a permissão, tendo ali toda a assistência, sim, pode ser. Igual, vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu tô numa gira lá, eu já sei qual que é o nome do meu Exu, do nada vem um outro Exu que eu nunca vi para fazer determinado trabalho, entrar em determinada questão. Acontece. Então, quando a gente fala que os Exus eles têm proximidade com a nossa energia, é exatamente por conta desse tipo de cenário. Não que todo Exu já fez o que o Tertuliano já fez, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer foi que eles são grandes conhecedores, né, das nossas sombras, porque eles já passaram das suas, né? Então, vale a pena sempre a gente aprender muito com eles. E aqui tá a observação do médium, né? É oportuno lembrarmos que a Umbanda é constituída numa espécie de centenário mágico, que é organizado por um contingente de seres, estruturalmente com posições definidas de acordo com as tarefas e o tipo de magia. Começando com os orixás em número de 7. A Umbanda hierarquiza as legiões, esta, por sua vez, em falanges, ambas com seus chefes, todas englobando um grande continente de guias e protetores. Os Exus, ou agentes mágicos, por sua vez, inclui os 7 Exus guardiões, chamados Exus coroados, com o grau de chefe de legião. Cada um deles tem outros Exus que trabalham sob seu comando, os chamados Exus batizados, porque têm nomes pessoais, ou chefes de falange. A parte desse núcleo essencial, a Umbanda, ao longo de sua ação de caridade espiritual, tem abrigado incontável
número de espíritos humanos desencarnados que se desligaram das falanges das sombras, em geral por intervenção dos próprios trabalhadores dessa egrégora. Tais espíritos, optando por receber instrução e auxílio em organizações especializadas no trabalho do umbral. Prepare-se para o árduo caminho de reeducação de sua consciência, servindo como auxiliar dos caboclos, pretos velhos e exus, executando trabalhos por estes designados como espécie de estagiários, evoluindo constantemente e de acordo com o seu esforço e merecimentos próprios. Um auxiliar desses poderá eventualmente no futuro vir a se transformar em um protetor, quando se credenciar para tal num posto que vier a tornar-se vago pela promoção de um guia protetor. Esses auxiliares trabalham sobre as ordens diretas de uma entidade, o caboclo, preto velho, ou preta velha, ou Exu, e às vezes podem ser tomados por um deles, ou conhecidos por denominação que na realidade pertence àquele que os comanda. Por exemplo, um auxiliar de um Exu que é assimilado ou responde pelo seu nome do seu comandante, ou um auxiliar que é conhecido por um nome de um preto velho. Aqui eu vou fazer uma pausa. Lembra que a Sete, num atendimento dela, ela falou que ela tem uns amigos que trabalham junto com ela? É exatamente sobre isso que ela tá falando. Então, seria esses espíritos recém-chegados, né? Como assim como aqui, do outro lado, vamos trabalhar na prática, chega de estudo, vamos lá ver como é que faz, vamos junto. Vamos te dar o poder da escolha e vamos ver o que você faz com isso. Então, os Exus e as pombagiras, eles andam acompanhados, né? No primeiro caso, temos nesta obra o auxiliar, que hoje é o Tertuliano. E no segundo caso, o exemplo do Pai Quirino. A todos esses trabalhadores auxiliares do bem, em diversos níveis evolutivos, a Umbanda oferece guarida. A par de suas entidades estruturais, é interessante lembrar que as entidades ao nível de guia não necessitam mais reencarnar, a não ser em missão voluntária, enquanto os protetores ainda deverão fazê-lo. Tá aqui mais uma resposta de uma pergunta feita. Então, os guias nossos, eles também estão numa escala evolutiva, certo? Então, eles podem reencarnar? Podem. Vai depender do que vai vir fazer, o porquê que vai vir, né? Qual a necessidade de vir, né? Então, isso pode acontecer. Mas quando ele já está nessa marca de espírito ilustre, que a gente fala, ou espírito de luz, assistindo, dificilmente ele sai desse lugar. Só se ele fizer uma má escolha ali. Importante afirmarmos que não trabalhamos diretamente em termos de incorporação com nenhum Exu original ou genuíno, conforme a hierarquia estratificada no astral. Todos que se manifestam através da nossa mediunidade são auxiliares e reencarnaram. Utilizam com permissões dos maiorais da Umbanda os nomes dos verdadeiros agentes mágicos. Então, o que tá falando aqui? Lembra que eu falei para vocês que as falanges, elas têm uma divisão de 49, então você não vai incorporar lá a Maria Padilha, a primeira Maria Padilha, a vovó Maria Conga, a primeira, o espírito que deu nome àquela falange. Ele não é mais possível fazer isso, ele não é mais acessível essa energia aqui na onde a gente está. Então, a gente sempre vai incorporar os que estão mais próximos da nossa energia,
por mais que eles estejam numa hierarquia evolutiva dentro da divisão dessa falange maior, né? Então, dentro de um terreiro, você pode ter várias sete saias, você pode ter várias vovó Maria Conga, mas cada uma vai estar num grau diferente. Ninguém nunca vai receber o mesma Maria Conga no mesmo grau. Isso, pelo menos dentro dos estudos que eu fiz, eu não encontrei. Caso vocês encontrem, eu gostaria de ver. Seria muito curioso, porque realmente eu nunca encontrei. Dentro de uma casa são muitos, mas muitos, porque cada falange desdobra 49, 49 desdobra em 7 e mais 7, imagina a infinidade. Então, sempre tem ali um espírito que está dentro dessa marca e ele vai estar muito ligado à história evolutiva do que ele está assistindo, que aquele médium precisa caminhar para poder vir. Então, essa é uma das divisões, né? Estes irmãos se reportam ao comando da vovó Maria Conga, que fraternalmente vai orientando enquanto ocupam as posições de auxiliares na caridade. Executam programas evolutivos no astral sob a égide da Umbanda. Como nos diz esta guia espiritual e preta velha amorosa, meu filho, todos nós somos auxiliares na caridade. O importante é darmos a oportunidade àqueles que necessitam ardentemente realizar obras para evoluir. Como as árvores darão bons frutos, se não regarmos o terreno ressecado pelo atrito dos desmandos pretéritos desta alma de Deus. A semeadura de Jesus na terra é todo o amor, e a Umbanda atua aciando os que têm sede de luz. Ao leitor sequioso por aprofundamento nesta temática, em especial aos umbandistas e trabalhadores dos grupos de apometria, sugerimos a leitura de um verdadeiro clássico, um definitivo tratado sobre a Umbanda, o livro que se encontra em uma quarta edição, A Umbanda, a Desconhecida. Acho que é do Roger Bortini Paranhos. Não é do Roger Bortini Paranhos, não. Aí ele deixa aqui o nome do autor. E olha aqui, né, no segundo capítulo, ele vai falar dos artificiais, né? Vamos começar nele aqui e daqui a pouco eu já abro para perguntas e vamos ver até onde a gente vai. Os artificiais, condensadores energéticos na magia negra. Aí, aqui foi feita perguntas e respostas para esse espírito chamado Ramatiz, tá? Aí a pergunta feita a ele foi: solicitamos vossas considerações para a nossa maior compreensão do que sejam os artificiais e de como são criados. Aí ele discorre. Os artificiais, em espécie de formas pensamentos densas oriundas das nossas emanações mentais do homem, encarnados e desencarnados. Então, desencarnados podem criar forma de pensamento? Pode. São importantes a vossa compreensão pelos extensos maléficos que causam. Aqui, quando um desencarnado... mas aí vocês vão falar, mas ele pode criar a forma de pensamento, mas o que ele fica fazendo então? É o looping, que ele fica e não sai daquilo. Ele não sai daquilo, fica naquilo, né? Fica se aprisionando. São criados continuamente de forma inconsciente pelos egos inferiores da grande massa da população da Terra, relacionados com os sentimentos de vaidade, ciúme, inveja, sensualismo, gula, entre tantos outros negativos. O acúmulo dessas formas astrais mentais vos deixa encobertos por uma massa informe e viscosa, como
se fossem agregados à vossa áurea. Que se alimentam continuamente do fulcro gerador que é a mente de cada um de vós, como se criasse vida própria, qual parasita que denomina completamente a planta que o aloja. Então aqui está outra resposta. Quando você vai tratar uma pessoa e aí você identifica obsessores na pessoa, o porquê que você só não vai lá e tira os obsessores? E dá um passe só na pessoa? Isso daí, em uma época, foi feito muito, e aí voltava a pessoa obsediada novamente. Com o tempo e com a clareza que a espiritualidade foi tendo e permissão, ela foi informando aos centros de Umbanda, Kardec, universalista, qualquer um, que ó, pessoal, não tá ajudando, não tá resolvendo nada. Vocês estão limpando aí e a pessoa chega do mesmo jeito aqui. Não tem evolução nenhuma. Vocês só estão dando banho. Então, foi na onde foi nos dado ferramentas para que a gente cada vez mais estimule a pessoa a olhar para si mesmo e entender que aqui ele fala. Não, o obsessor ele só está no campo porque ele está tendo alimento. Não tem como uma pessoa falar que está com o obsessor falar que ela está obsediada por algo que não está dentro dela. Isso não tem como. Aí, a causa de estar dentro dela que vai ser analisado. Isso sim, isso vamos ver. Mas está dentro dela, está intimamente ligando. Ah, então quando tem muito obsessor no campo, eu sou o culpado? Não é nessa frequência de resposta. Mas sim, você tem que olhar para você. O que está acontecendo que você está se comunicando com essa energia e está dando alimento, está dando afinidade. Entende? Então, tá encontrando algo aí. É algum chip que tá instalado? É algum holograma que tá em pé? O que tá acontecendo? Né? Ou o obsessor propriamente dito, né? Então, sempre vai ter a afinidade dentro, tá? E aí precisa estimular que a pessoa se trate, né? O obsessor ele vai ser encaminhado, mas a pessoa precisa tratar aquela mazela que tá nutrindo aquilo, porque senão é só um alimento. Tira um, vem outro. Você tira, vai de balde. Não ajuda nada, entende? Por isso que eu falei pra vocês que, acho que eu até comentei com vocês, tem a minha mentora, hoje ela escolhe as pessoas que ela vai atender. É uma escolha dela exercer esse tipo de trabalho? Sim, porque ela veio de uma Umbanda, veio de uma época onde não se tinha tanto estímulos ao autoconhecimento, ao desenvolvimento, né, do ser dessa forma. E aí você tinha muito a questão da pessoa ir toda semana, aquele consulente toda semana, com o mesmo problema. O mesmo problema. E hoje, o que ela faz? Ela escolhe os pacientes que ela vai tratar. Então, mesmo que você queira pagar, ela não atende se ela não quiser. Porque primeiro ela vai ver se você vai estar aberto a ter uma expansão de consciência sobre si mesmo. Por enquanto que isso não acontecer, ela não vai te atender. Vou dar um exemplo. Quando eu sentei na frente dela a primeira vez e comecei a chorar por conta do luto da minha mãe, ela virou pra mim ali naquele momento, esperou terminar. E aí ela falou assim, ó, agora eu vou falar com a sua alma, pode ser? Falei, pode, claro. Ela falou assim, ó, então para de chorar, por favor, porque você já tem maturidade suficiente para entender o que é isso. Isso é só uma capa que você tá vestindo. A gente vai conversar que nem gente grande ou você vai continuar chorando que nem uma criança birrenta. Então, assim, nesse momento ela me deu um choque? Claro, me deu um choque. Eu fui desenvolvida pelo eixo dela? Fui desenvolvida pelo eixo dela. Que estava ali, naquele momento, dando voz junto com ela, sim. Ele teve permissão espiritual, claro, para falar comigo dessa maneira?
teve, eu estava ainda num período onde aquilo estava me atrapalhando? Sim, não tinha clareza sobre quem? Sobre mim. Então, veja, se você tem esse estímulo de entender e levar a ampliação de consciência, as casas, hoje, elas conseguem resolver muitos problemas. Muitos problemas, porque não adianta, isso aqui eu tô falando só de um atendimento. Vamos levar isso para um banho de erva, vamos levar isso para um ebó, vamos levar isso para outras coisas. Pessoal, não adianta, você passa uma coisa, a pessoa não quer ver que ela é o BO, entendeu? Então, realmente, se você falar assim, eu prefiro atender pouco, mas eu prefiro atender dentro daquilo que eu consigo fazer e a pessoa receber, sim. Sim, porque infelizmente hoje as pessoas estão muito infantilizadas sobre sentimentos mesmo. O repertório de sentimentos está difícil. Então, esse tipo de consciência sobre a afinidade energética dos obsessores, ele tem que ser... Não tem outra maneira de eu falar se não for dessa. Usando eu de exemplo, dando exemplos assim bem grosseiros mesmo. Porque senão não consegue visualizar, entende? Então vamos lá. Aí ela coloca assim, aí ele coloca assim, ó. O acúmulo dessas formas astrais, tá. Que aloja no campo. Essa parte eu já li. Quando há o desligamento do artificial hospedado no invólucro carnal após a morte, os efeitos são intensos. O pensamento que se apoderou da matéria plástica no plano astral, rebaixando-a vibratoriamente para uma densidade capaz de saciar as sensações de seu criador, fortaleceu-se a tal ponto que a sua desintegração não é imediata. Em alguns casos, demorando séculos. Ocorre que tais energias condensadas de baixa vibração não ficam vagueando a esmo pela imensidão astral que envolve a Terra. Por sintonia, tendem a intensificar as ideias idênticas às que originalmente as criaram. E então, tais entes logo entenderão imantados em outros homens, que os fortificarão ainda mais. Aí aqui tem duas respostas daquilo também da primeira aula, né? Então, o artificial criado por você, ele pode obsediar outra pessoa? Pode obsediar outra pessoa. Porque ele vai ter outro alimento, né? A par disso, embora o artificial não tenha inteligência própria, é como se tivesse um desejo instintivo de perpetuar sua existência, reagindo com a força do seu próprio magnetismo, que tende a intensificar os pensamentos similares que encontram em seu raio espacial da ação. Como a maior parte dos pensamentos continuamente emitidos e que envolve toda a áurea do planeta são de baixa moralidade. Dos mais sórdidos interesses, podeis concluir quão vasto terreno adubado se encontra à disposição dessas ervas daninhas, pensamentos denominadas artificiais. Então é um estudo muito complexo, né? Esse estudo, quando você vai olhar quando você vai estudar as raças raízes, por exemplo, para você entender sobre reencarnações passadas, para você entender sobre vivências, você vai ver que com o passar, né, das raças, a massa foi ficando mais densa, foi ficando mais difícil, e por isso a sutilidade do contato com a sua espiritualidade,
o contato com a natureza, o contato com o maior, né, o ser maior, ficou mais difícil por conta da forma e pensamento, foi ficando difícil. Por isso que, igual eu, por exemplo, eu gosto de passear, de estar em vários lugares, eu gosto muito. Mas a depender do dia, principalmente quando eu vou fazer algum trabalho, eu evito alguns lugares, evito algumas pessoas, né? Por conta do barulho energético mesmo. Porque se eu não... Porque aí eu sei que eu não estou bem. Então vai acontecer o quê? A linha de afinidade. Eu vou me conectar com aquela energia, porque tem dentro de mim também, e eu vou descer a minha frequência. Então isso é uma forma de você se policiar também, né? Isso é muito comum, muito comum. Aí aqui tem uma anotação aqui. O Dr. José de Lacerda, o Dr. José de Lacerda foi ele que deu, né? Trouxe essa ferramenta da apometria. Introdutor da apometria em seu primeiro livro, Matéria do Espírito, Novos Horizontes para a Medicina, ele escreve: a energia da mente pode ser projetada no espaço através das estruturas conhecidas como formas de pensamento, constituídas de um núcleo de energia com forma modelada pela mente que as protege. Elas podem prejudicar ou beneficiar as pessoas que visam conforme a vontade de quem a cria, consciente ou inconsciente. Projetada, ela normalmente atua primeiro sobre o campo ou corpo mental de outros seres, daí passando para os corpos ou campos astral e etérico, para enfim agir sobre o físico, já convertida em ação psicomotora. Se lançada com emoções, porém, se revestirá de massas magnéticas, tanto mais densas e turvas, quanto mais baixas e negativas forem as frequências vibratórias das emoções. É aquilo que eu sempre falo, né, pessoal? O corpo que mais é o corpo principal que dá vazão à nossa baixa frequência, né? Não é você tomar um copo de cerveja, não é você estar numa festa, não é. O que dá vazão é o seu emocional, que foi o que eu acabei de falar. Se eu sei que eu estou num dia que eu tenho aquele sentimento, e isso é inteligência emocional, por isso o autoconhecimento. Você sabe que você tem determinada energia, determinado sentimento, e admite que tem, primeira coisa, tem que falar, eu tenho isso mesmo, eu sinto raiva, eu sinto, né? A pessoa tem que admitir. Eu sinto isso, então, hoje eu não vou me conectar com tal energia porque eu sei que eu não vou ficar bem, né? Então, assim você vai conseguindo manter, né, o seu campo um pouco mais edificado. Aí ele continua aqui: em que se inclui a geração de formas pensamento, a energia mental emitida atingirá primeiro e diretamente o corpo astral da criatura visada, de onde passará para o etérico e em seguida o físico. Que é aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? O corpo físico, ele não entende código lumínico, ele não entende a espiritualidade. O corpo físico é corpo físico. Ele vai manifestar fisicamente. Então, quando ele não entende, ele vai manifestar o que ele entende. E aí a gente tem a manifestação de doenças e muitas outras coisas, né? Eu vou ler só mais esse pedaço e a gente pausa para as perguntas. Potencialmente mais nefastos dos artificiais são os criados inconscientemente. São os artificiais potencializados conscientemente pela ação mágica dos magos negros, líderes das organizações trevosas. Criaturas de gigantesco poder mental conhecem profundamente as técnicas do pensamento para fortalecer os artificiais e o utilizaremos em nossos trabalhos como robôs que levarão a efeito as mais terríveis tarefas. Podem guiá-los
à distância, como se o artificial tivesse com toda a inteligência da mente malévola que o domina. Prolonga seguidamente suas existências, vampirizando a vitalidade dos encarnados nos processos obsessivos planejados pelos psicólogos das sombras. Outro processo que o mantém fortalecido são as contínuas oferendas com sacrifícios animais, derramando sangue quente, envaidecido de vitalidade nutritiva. Assim, são perigosos e durante infinitamente, se não forem destruídos por espíritos benfeitores que conhecem profundamente essas manipulações energéticas propiciadas pela extrema plasticidade do plano astral. A engenharia da magia negra é de extremo poder na parte de criar artificial para o mal. Vem desde os idos da velha Atlântida, a infeliz, que foi aquilo que eu falei das raças raízes e tal. E, infelizmente, pela situação persiste até os dias atuais, em que enormes falanges de artificiais dominam completamente algumas agremiações terrenas. Muitas das manifestações mediúnicas que ocorrem nesses locais não são de espíritos, mas de artificiais teleguiados pelos inteligentes e ardilosos magos, sacerdotes do umbral inferior, na parte mais negra que ainda existe em vosso orbe, pela similaridade de pensamento desditosos com a população da crosta, formando uma simbiose entre ela e as dimensões da vida do plano astral. É a legião que gera imenso karma negativo que só atenuará com a justa imposta das futuras encarnações corretivas, que conduzirão ao inexorável crescimento moral das consciências envolvidas nesta ação hedionda. Então aqui ele tá falando, pessoal, já aconteceu de eu conhecer médios assim, que você vê que não é um mentor de luz que tá ali. E a pessoa bate na tecla que é. E por isso que eu falo que a assinatura energética e você desenvolver a parte sensorial é algo muito importante, porque você fica totalmente rendido a conseguir a identificação dessa energia, entende? Então, é muito bom que a gente desenvolva essa parte. Outra coisa aqui, também que ele menciona, eu queria falar sobre os íncubos e súcubos, que é aqueles obsessores, né, sexuais, são artificiais, são uma criação que se pendura, né, aí é uma criação de um artificial negativo que tem uma manifestação, né, própria e se alimenta de uma energia determinada. Então, você vê aí a continuidade disso há muito e muito tempo, tá? Então é isso, eu vou abrir para pergunta para depois a gente encerrar. Pode perguntar. Pode perguntar, né? Um pouco, mas aqui nessa última parte ele fala que muitas das obsessões que acontecem, tipo, hoje em dia são artificiais e não necessariamente espíritos desencarnados que estão ali obsidiando as pessoas. E aí eu pensei, dentro das leituras da ideia de que existe, né, esse lugar para os espíritos aprenderem, existe essa busca pelos espíritos desencarnados que estão nesse processo de evolução
para que eles vão para as escolas e vão para as colônias para que eles evoluam. E aí seria talvez um plano do lado negativo hoje em dia os obsessores serem mais artificiais do que espíritos, justamente porque um artificial não tem como ir para uma escola, tipo, é outro processo, né, para você tipo, se livrar de um artificial. Eu acho que não. Eu acho que não ter um desencarnado ali não é inteligente para a força negativa, porque por conta da identificação da assinatura energética. Principalmente se é um médium, né, muito ali desenvolvido, se ele obsediar só com artificial, a nossa energia, ela oscila o tempo todo. Então, não quer dizer que a pessoa que tá obsediada, ela é triste o tempo todo, ela é irritada o tempo todo. Não, vai ter momentos que ela vai estar feliz, vai estar tranquila, vai estar vivendo a vida dela normalmente. Mas, o que vai acontecer? Quando ela cair, quando ela tiver, conforme, o que acontece com a obsessão? Conforme ela for tendo as quedas energéticas de vibração, a queda é cada vez mais baixa. Entende? Então, se ela ali num estímulo de lucidez tiver uma vibração de alegria e conseguir identificar, ela vai ver que tem um vazio. E aí o artificial não se mantém, porque ele não é uma pessoa, né? Ele não foi um encarnado, ele não tem uma centelha divina. Entende? Então é como se preenchesse, tipo, as lacunas dos níveis de obsessão. Quanto mais baixo você tiver, mais provável é que seja um artificial do que necessariamente um espírito desencarnado. Não tem esse gráfico. Tem obsessão, ela pode vir de um artificial, pode, independente se ela é complexa ou não, como pode vir de um desencarnado. Não tem mais de um ou menos de outro. Nunca vi esse tipo de abordagem, não. Pode perguntar agora. É o David aqui, a gente tá junto. Deixa eu perguntar. Assim, um artificial, ele pode ser criado através de pensamentos repetitivos, por exemplo, dentre outras coisas. Ele pode ser implantado por outro ser encarnado ou desencarnado também, da mesma forma, ou ele é só criado por auto-obsessão? Vamos lá. Normalmente, gente, o Mago Negro, ele não vai se manifestar. Como eu disse pra vocês, para ele fazer essa manifestação, ele precisa de muito desgaste energético e ele não tem. Então, dificilmente ele vai fazer isso. Para isso, a gente tem o que a gente fala que são as prisões holográficas, tá? Que é quando a pessoa vê aquilo como se fosse verdade, né? Que é uma prisão holográfica. Outra arma que a gente sabe que tem são chips e implantes. Então, normalmente, o que mais se usa é chip e implante. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem de um... Eu tenho, acho que essa imagem, de um que a gente tirou uma vez. De uma pessoa... que foi bem forte. A gente fez um trabalho como o que a gente vai fazer no dia 28, e na hora que a gente foi tirar o instrumento que estava sendo utilizado por um chefe de falange, não era Mago Negro, era um chefe de falange que estava utilizando esse artefato. Foi esse instrumento que foi retirado. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou de um jeito aqui que dá pra ver. Então, vê se eu consegui responder sua pergunta. Faz ela de novo, por enquanto que eu tô respondendo aqui. Tô achando a imagem. Então, assim, eu queria saber se um artificial
Imagina, o artificial tá obsediando uma pessoa. Certo, Ele foi criado pela pessoa, certo. ou a pessoa foi induzida a criá-lo, ou ele foi simplesmente implantado por um obsessor. É possível ele ser implantado por um obsessor ou o obsessor vai induzir a pessoa a criar essa forma de pensamento? Ah, não, é possível ele ser implantado externamente. O que vai mandar os sentimentos e a vibração que aquela pessoa tiver naquele momento, entendeu? Mas é possível sim vir de dentro. Não é Aí quando ele vem de fora, ele é percebido como se fosse um pensamento intrusivo, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Entendi. Então, o que vai comandar o rolê é as emoções que aquela pessoa tem. Sim, O que vai fortalecer ou o que vai diminuir. vai diminuir. Mas isso não, lembrando, pessoal, não tem gente que passa, principalmente processos de simbiose, que são muito complexos mesmo. Tem gente que passa muito tempo com o negativo, o instrumento, né, o artefato ali no campo, e não tira, porque não vai em algum lugar ver, não quer ver, enfim. Então não quer dizer que a pessoa não está mais obsediada porque você tá vendo a pessoa rir. Tem gente que tá, tipo assim, o que vai mandar é as emoções. Você vai ver que a pessoa às vezes vai ter de tudo, mas não vai estar bem emocionalmente, entendeu? Entendi. Então, assim, na verdade, a forma de pensamento, ela ganha poder quando ela se associa a uma emoção, né? Exatamente. É o alimento. E no texto também, eles tem uma parte aí que cita, eu também acabei pegando bastante referência de fora, que também existem formas de pensamentos que podem atuar do lado positivo, associado a emoções positivas. É isso mesmo? Que formas de pensamento pode ter lado positivo? Não, podem existir formas de pensamentos positivas, podem que beneficiam a pessoa, é isso? Ou não? Não, eu pelo menos eu desconheço. Forma de pensamento, eu vejo. Tipo assim, não obsessoras, vamos dizer assim. Alguma coisa ligada a emoções positivas. Não, nesse sentido. Eu já penso que forma de pensamento é negativo. Porque se é ligado a. Vamos supor que eu tô pensando em ter algo, eu tô criando uma realidade, não tô criando forma de pensamento. Eu tô usando a lei da atração, eu tô fazendo outra coisa, mas não tô criando forma de pensamento. Eu acho que porque na verdade é o seguinte, eu peguei bastante referência disso acontecendo, mas depois eu vou buscar as referências aqui, porque talvez a gente esteja misturando conceitos aqui. Às vezes, dependendo do jeito que você traz, às vezes vai embaralhar mesmo. O artefato que a gente tirou uma vez foi esse daí. Esse é um dos mais comuns de vocês verem, viu? Quando vai fazer cirurgia espiritual, é um dos mais comuns de você ver instalado. Então, pessoa que tem muita dor na cabeça, tem um peso, às vezes tem um peso nos ombros. Isso tudo é coisas que os mentores vão perguntando e vão só olhando, entendeu? Isso daí acontece muito, né? E ele vai nutrindo, né? Ele vai dando comando. Então, por exemplo, um chip negativado. Então, aquele chip, ele é determinado para que aquela pessoa tenha escassez. E aí, vamos supor que a pessoa consegue ser feliz em outras áreas da vida, mas financeiramente é ferrada, né? Então, é um tipo de chip, né? Não é um artefato grande que nem esse daí. Esse artefato já é um feito por chefe de falange mesmo, é bem grande. O chip, ele é pequeno, ele é bem pequeno. Acho que eu não tenho foto do chip. Pode perguntar. Não, eu achei uma... Que susto! Pode falar. Nessa linha que o David estava falando, que a forma de pensamento ela se afiniza com o sentimento, eu fiquei pensando se
tem um paralelo, eu acho que a Tati também pode falar sobre, tem um paralelo muito grande com, por exemplo, pessoas com um quadro clínico de depressão de longo prazo, assim. A pessoa, ela se acusa... obviamente, né, tipo, acontece em nível espiritual também, mas eu penso, tipo, por exemplo, a pessoa se acostuma consigo mesma dentro daquele estado emocional a ponto dela achar que aquele estado emocional é ela mesma. Então, assim, na minha experiência, por exemplo, com depressão, quanto mais tempo você fica nessa emoção, mais dificuldade a pessoa tem, por mais que ela saia emocionalmente, ela viva outras coisas, de separar o que é ela e o que é o quadro emocional e psicológico. E eu imagino que a nível espiritual isso deve acontecer também. Tipo, você não saber o que é você 100% e o que é aquilo que tá te obsediando. Até porque existe uma afinidade entre vocês dois para que exista obsessão. Então é tipo quase que como se virasse uma muleta emocional, eu acho. Tipo, as formas em pensamento. Porque você acha que é alguma coisa que te apoia, alguma coisa que te sustenta até certo nível. Então, falando disso, esse médico que criou, canalizou, recebeu a apometria como um portal de ferramenta, ele testou numa ala psiquiátrica. E foi assim que ele fez. Ele era médico psiquiátrico e ele testou nessa ala, né, esses níveis de personalidades e obsessões complexas ali, que influenciavam e agravavam o quadro, por mais que tinha doença de fato ali já manifestada no físico e não tinha mais o que fazer, mas tinha a parte espiritual. Então ele fez isso e conseguiu ajudar muitos pacientes a sair de um quadro muito, muito severo. A gente tem que ter, por isso que eu sempre falo, acho que a Sete falou da outra vez, né? E às vezes eles falam, parece ser grosseria, mas não é. É porque tem gente que entra no terreiro, ou entra no centro, entra na parte espiritual e esquece da vida fora. Você tem que ir no médico, você tem que ir no psicólogo, você tem que ir no psiquiatra, porque senão é um conjunto. Os mentores ali, eles vão tratar o seu campo espiritual. Vamos supor que tem uma pessoa com depressão, claro que vai ter obsessor no campo, porque o que tá dentro tá fora. Beleza. Vamos tratar essa pessoa. Tiramos. Ajudou? Ajudou um pouco, mas se ela não for no psicólogo, vai conseguir resolver? Não vai. Não vai. Uma pessoa que tem um problema de simbiose, precisa da manutenção, porque na hora que tira do campo dela esse obsessor que tava ali desde que ela nasceu, tava junto com ela na hora que ela tava na barriga, tava no campo espiritual a vida toda ali, ela vai sentir um vazio. Vai sentir um vazio. Então, ela precisa entender o que ela tá sentindo, precisa ter esse tratamento, essa manutenção. Então, é um conjunto. É um conjunto, não tem como. Pode perguntar. Deixa eu ver aqui. Pode ir. A Tati. Acho que o David também tinha perguntado. Eu ia complementar mesmo com o que a Vitória falou, que eu acho genial, como que casa muito psicologia com a parte espiritual. Mas, ao mesmo tempo, um cuidado que tem que ter gigante, exatamente por isso que você falou, das pessoas tentarem encontrar no terreiro o que é particularmente psicológico. Então, tem que ter esse cuidado, mas também essa compreensão desse casamento muito legal. E uma pergunta. Por exemplo, nessa cirurgia que foi feita da imagem que você mandou, se de repente acontece de voltar isso, de acontecer novamente da pessoa ter retirado, mas retornar de alguma outra forma, porque é bem parecido com a questão da depressão, né? Não é uma cura, ela retorna em outros momentos. Então a pessoa tem que tratar as recaídas que ela tem direcionadas àquela depressão. Seria praticamente a mesma coisa ou não? É uma cirurgia feita, não volta mais, como que é? Ou está relacionado com o emocional também? A parte espiritual, ela tá alinhada com a reencarnação inteira. Então, diversas possibilidades ao longo da existência inteira.
Então nada é definitivo, porque tudo depende de você. Por isso que se manter dentro de uma religião que nem a Umbanda, que nem religiões espiritualistas, que dá a responsabilidade sobre a tua salvação, sobre a sua... o que você acha que tem depois da linha, toma a tua mão, e você que vai guiar isso, é difícil. Porque normalmente as pessoas caminham para um lugar de que alguém vai fazer por mim. E quando você tá num lugar que a gente vira pra você e fala assim, ó, você veio aqui, eu te dei o banho, te tirei, te limpei, mas meu amigo, ó, se você não andar na linha, meu amigo, você vai voltar tudo de novo. E aí? Entendeu? Então volta sim, volta tudo de novo. Esse artefato, né, pra ser tirado, não era uma obsessão que nem depressão, não. Esse artefato é uma obsessão muito mais complexa do que depressão, gente, muito mais, tá? Era algo assim, que vinha há umas 3, 4 encarnações, bem pesado. E aí quando abriu, dava pra ver muito, porque ele tava quase materializando de tão forte que tava. Tem pessoas que vão em terreiro, às vezes você vai tratar, você vai ver, o chip tá tão denso que você consegue sentir de tão forte que fica ali a massa negativa. Então, assim, primeira coisa, para tirar um artefato desse, tem que ter merecimento da pessoa que está com ele. Então a pessoa tem que estar nessa permissão espiritual dela querer. Porque o que a gente falou da outra vez que o Tertuliano não fez quando o Mago Negro chegou, quando ele estava lá naquela obsessão, a única coisa que ele não fez uso do livre-arbítrio, ele não fez. Ele não fez uso disso, né? Então, a pessoa tem que querer. Por isso que a nossa religião não é uma religião que você chama ninguém para entrar. Você não chama ninguém para entrar. Você não vira pra pessoa e fala assim, ó, você tem que ir no centro, você tem que desenvolver, você tem que ser... Não, você vai se você quiser, meu amigo, na hora que você quiser, você vai. Entende? Então, assim, essa questão de tirar, você tira, pode voltar sim, né? Chips, quando você tira, pode voltar também, né? E é bem assim. Ficou claro? Claríssimo. É a Cris agora. Amanda? Amanda ou a Cris? É a Cris. É a Cris, né? Pra mim tá a Cris. Bora, Cardoso. Ela deve ter dormido, não é possível. Então vai, Amanda, pergunta aí. Pergunta primeiro, Amanda. O meu não é uma pergunta, é só um ponto que eu acho muito bonito e muito interessante, né? Na questão da religião. Que ela dá essa visão da gente, dá esse parecer de tudo bem você procurar ajuda nos meios físicos, né? Médicos e psiquiatras e psicólogos, e que a religião não vai curar tudo. Que é importante você buscar também a cura humana, né? Acho que é assim que fala. Então, eu acho muito interessante, porque eu fui criada, claro, né? Era levada em médico, mas muito, né, do que meus avós falavam era que, você não tá bem, reza que melhora. Ou é falta de oração, ou é falta de buscar Deus, sabe? Então, tipo, eu acho muito bonito, eu acho muito acolhedor essa clareza, sabe? É uma clareza no sentido, na unicidade. Tudo, se a Umbanda ela acredita que tudo é sagrado, o porquê que as profissões não seriam? O porquê que onde a gente mora não seria sagrado? Por isso que a gente não vê muito essa questão de que quando você entra para a religião,
você não pode ir num bar com seus amigos, você não pode estar no meio da sua família, você não pode... Você tem que se afastar desse lugar, afastar daqui, né? E viver pro terreiro, né? Pelo menos, eu não acredito nisso, porque se tudo é sagrado, tudo, então tudo é sagrado. Isso não descarta nada. E a gente também tem as leis herméticas, né? São classificados o que é trabalhado em determinados lugares. Como que você vai trabalhar o corpo físico com os mentores que estão no espiritual? Eles vão fazer os tratamentos energéticos, as cirurgias espirituais no corpo espiritual. No físico, você vai no físico, né? É claro que aí a gente também tem a questão da influência dos psicólogos na questão da parte... da parte... para de ser bom. Você tem a influência dos psicólogos atuando no mental, junto com os mentores atuando no mental, mas são em pontos distintos. Jamais você vai ver um mentor de luz virar e falar, para de ir no psicólogo, porque eu que vou falar aqui. Imagina, mas de jeito nenhum. Se falar, corre, porque né, não é mentor de luz, entendeu? Não existe isso. Igual eu falei pra vocês, a questão da endometriose, eu fiz cirurgia com o caboclo, né? Fiz cirurgia com o Dr. Fritz, né? Fiz acompanhamento médico com ginecologista, né? Depois não tinha nada, a espiritualidade junto com todo o conjunto, né? E merecimento que eu tive, tirou aquele nódulo. Eu tenho até hoje o raio-x, o ultrassom aqui na minha casa, né? Que fala assim, não tem como, aquela massa tava ali, ela nasceu, ela tava ali. Mas não vingou. Por quê? Porque eu tive que fazer a cura do feminino, eu tava muito masculino, e aí aquilo ali se densificou. E aí foi na onde eu não ia conseguir ter o Noah, né? E então, assim, se eu tivesse falado, não, vou tratar só aqui no terreiro, a espiritualidade vai me ajudar, aí. E aí? Então foi um conjunto, né? Bonitinha. Bora, Cris. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou assim que os métodos de cura talvez seriam os únicos que podem acoplar o mago negro. No caso, o mago negro, ele pode se apresentar como uma pessoa boa, enganar e conseguir enganar a gente, principalmente o médico que vê as coisas. E continuando nessa mesma pergunta, os Exus Guardiões conseguem combatê-lo ou ele consegue enganar eles também? Alguma forma. Ele falou, os Exus Guardiões, os Atalaias, a Sentinela a Vigia, que é do plano astral, ele pode conseguir enganar eles? Então, vamos lá. O Mago Negro, a gente está falando de um tipo de apresentação de um espírito que ele não vai se apresentar, dificilmente ele vai se apresentar numa gira, tá? Mas ele pode. Não é o campo dele, não é, a equivalência é assim, existe uma equivalência energética. É aquilo que eu falei, você não pode pedir para São Miguel Arcanjo interferir e auxiliar você no seu casamento. Você pede para uma pombagira. Uhum. Então, o Mago Negro, ele não lida, ele não faz esse esforço energético para sair de onde ele tá, para lidar com uma pessoa. Uma pessoa que não tá fazendo assim grandes coisas pela humanidade, pelos seus, assim, numa proporção muito grande. Porque ele não tem interesse. Ele não tem interesse energético naquilo, né? Ele prefere muito mais mandar alguém ao seu mando, né? Ele vai mandar alguém, vai mandar um falangeiro, vai mandar alguém vir e fazer aquilo. Os médiuns de cura que podem dar vazão a receber um espírito desse, tem que estar dentro de um ambiente onde a gente chama que é uma sessão de apometria, tá? Não é um atendimento de umbanda,
É uma sessão de apometria com todo o aparato para receber esse espírito. E ele sabe muito bem o que ele quer, ele não finge ser algo que ele não é. Ele vem e ele fala quem ele é mesmo, porque ele é um espírito muito determinado, entende? Ele não é um espírito que é enganador, porque o enganador trabalha para ele. Então o Mago Negro ele não vai fingir ser alguém, entende? Ele não vai assim incorporar em alguém. Eu vou incorporar numa pessoa para ir lá fazer mal para outra pessoa. Mago Negro não vai fazer isso. Mago Negro não tem esse tipo de postura. Imagina, ele tem uma rede gigantesca de espíritos negativos que trabalha para ele. É só ele mandar qualquer que uma para vir aqui e fazer isso. Mago Negro, ele, por exemplo, vocês vão ver no decorrer do livro, que ele pega e contamina, por exemplo, coisas de água que vai contaminar cidades. Isso é um trabalho de Mago Negro. Que vai matar um monte de gente, entendeu? Aí é um trabalho de Mago Negro. Agora, vir para poder, em questões movidas dentro de um ego, dentro de coisas, assim, sentimentos menores, numa escala negativa, Mago Negro não faz isso, não. Por isso que no dia que essa pessoa que me procurou falou do Mago Negro, a primeira coisa que eu perguntei foi qual que era a história. A pessoa contou a história. Contou como estava. Contou o que vinha antes, o que vinha depois, o que estava a vir depois do que ela planejava, o que ela estava pretendendo. Primeira coisa que eu fiz, Marabô, é isso? Não é. Aí você vai falar, Mago Negro ele tem mais poder do que um Exu? Não existe isso na espiritualidade, é questão de poder. Existe equivalência energética. Se vier um Mago Negro, vai ter espíritos destinados a poder fazer o trabalho que tiver que ser feito ali para dar amparo para esse espírito, para poder dar vazão a esse espírito. Então, vai vir um Exu capacitado para poder trabalhar com esse Mago Negro, entendeu? Não existe essa coisa de um ser melhor que o outro. Existe equivalência energética. Se você está falando de mestre ascensionado, nós estamos falando de mestre ascensionado. Se você está falando de Exu, nós estamos falando de Exu, entendeu? Não tem essa coisa de ser mais forte, entende? É como estudo, cada um na sua profissão, cada um na sua área energética. É porque quando você falou da pessoa em questão, é uma quiumba que ela estava, não tem nada de Mago Negro aí. Ela estava com outros problemas e vendo outras coisas que tem nada a ver. E usar a palavra Mago Negro, eu comecei a ler muito sobre Mago Negro, é uma coisa muito forte, é quase, como fala, zombar de uma coisa que não conhece. Isso, exatamente. É como se a pessoa tivesse, às vezes não proporcionalmente. Nesse caso, às vezes não era proporcionalmente, porque a pessoa escutou de um outro sacerdote. Então ficou com medo, que nem aconteceu comigo. Mas por ela ser uma pessoa de estudo, de conhecimento, ela devia ter procurado mais orientação. Mas a vibração do medo, ela pega qualquer um, né? Dependendo do jeito que você tiver, pega qualquer um. E aí, dependendo da pessoa, se for uma pessoa que tá perguntando, não com o nível de vaidade, mas com a vibração do medo alta, beleza. Agora, se for uma pessoa que tá fazendo isso pra debochar mesmo, falando, eu acho que porque eu sou um espírito muito importante, então por isso que com certeza não seria um quiumba. Vai levar nas costas mesmo, entendeu? Porque o que eu li do Mago Negro, como você falou, talvez eu perguntei errado na pergunta, no começo seria, na verdade, usar outra pessoa, não ele, porque ele não se presta ainda. Na verdade, ele é um coronel, um supremo alto lá, ele vai mandar, ele manda soldadinho fazer as coisas. Isso ele é muito disciplinado, ele não faz nada assim. Ele vem muito determinado. E assim, a destruição dele é através do fogo, através da água. Ele quer destruir, ele destrói de uma vez. Ele não destrói uma, mas sim milhares de pessoas, se ele quiser. Para eles, é tudo equivalência de preço energético. Então, é
É bem difícil, assim. O grupo que recebe um negativo dessa hierarquia, o grupo tem que estar muito preparado. O grupo, porque numa pessoa só, por isso que eu te falei que não é um trabalho de gira, assim, um atendimento em dois. Não é assim, Não, sabe? acho que o atendimento Tem todo um umas 10 aparato. pessoas, pelo menos. Tem que ter um aparato ali para cada um fazer uma coisa, né? Bem ancorado para poder receber. Mas desculpa falar, mãe, até admiro o homem, viu? Porque o homem é bom. Eles são bem inteligentes mesmo. Ele Foram é muito magos, né? inteligente. Foram grandes sacerdotes, ou outros são realmente chefes, né, da questão reptiliana, das serpentiformes, então tem muito conhecimento mesmo, não é para duvidar, não, tem que ser muito respeitado mesmo. É por isso que eu fiz a pergunta, porque eu achei que a pessoa, você falou no começo que ela tinha estudo, conhecimento. Como essa psicótica entrou na cabeça dela, ela me falou uma coisa dessa. Mas é quase um fundamento. É assim mesmo, isso aí é o que mais tem hoje em dia. Principalmente quando, infelizmente, os sacerdotes hoje, eles acham que quando vão estar obsediados, nunca vai ser um quiumba, vai sempre ser um espírito de grande estirpe. E não, às vezes é um quiumba mesmo, né? A maioria das vezes. Foi o caso que você falou no começo, e nem se eu posso falar. Aquela vez do xixi. Era eu que estava com você. O cheiro, exatamente. E, na verdade, foi a... Nossa, não é Mafalda, não. Foi a... Nossa, sério. Não é Mafalda, não, a outra. A Polar, né? A Polar, que estava perto, você sentiu, eu senti, e ela foi exatamente onde estava porque a pessoa estava ali, pedindo ajuda, entendeu? Sim. Então, quer dizer, tem que entender o que a gente sente, o que vê, que às vezes a forma de ver as coisas não é como a gente está pensando, é o caso que a Vitória falou aí, realmente. Nós passamos anos e anos aqui com problemas sérios, graças a Deus passou agora, mas é aquilo, quando você está num estado de doente, você não entende as coisas, você vê as coisas. Eu já vi várias coisas que eu me confundi. Igual, há 2 anos atrás, eu vi coisas que eu não conseguia entender o que era, hoje eu entendo. E até algumas vezes até comentei com você, estava bagunçada a minha cabeça, porque, porque eu estava vendo coisas assim, falei, gente, isso é normal? Igual, você sai numa estrada comigo, não é que eu quero. Acontece, eu vejo tudo. Então, é bem complicado. Uma pessoa que não tem esclarecimento e não esteja estudando, não esteja se esforçando para tentar conhecer, porque nós não vamos conhecer tudo, acho que nem 5% na nossa encarnação. Sofre demais, porque hoje eu não tenho medo de espírito. Talvez muita gente tenha ainda. Eu não tenho medo de ver, eu não tenho medo, porque eu vejo o tempo inteiro, eu sinto o tempo inteiro, agora deu amenizado, mas eu ouço as vozes, eu ouço as pessoas, e às vezes eu me calo. É que nem hoje aconteceu que eu te liguei mais cedo, não sei o que você aprontou aí, mas eu dormi mais 3 horas. Eu entrei no estado de sono, que eu acho que eu fui em algum lugar bem longe. Porque... A gente precisa sempre crescer a rede para poder perguntar, tá sempre estudando para poder ampliar os conhecimentos. Por isso que tudo que eu falo aqui, né, até a gente tem pessoas que assistem a gente de outras casas, compartilham nossos vídeos, a gente é o conhecimento que eu tenho hoje. Se você me trazer algo diferente, igual eu falei pro David, se você vai me trazer algo diferente, me traga e vamos conversar sobre isso, porque a sede de conhecimento, ela tem que existir e cada vez mais a gente ir ampliando. A gente faz isso, né? Há várias encarnações, a gente faz isso. Cada uma é um aprendizado, né? Cada uma a gente vai construindo. E todos os dias nós estamos aprendendo, porque o nosso grupo, graças a Deus, é um grupo muito bom, temos almas muito antigas, e muito além da minha,
E é só conhecimento, porque todos os dias, às vezes uma pergunta que a gente acha assim, fica com vergonha de perguntar, Não, ela mas é bom não precisa é ficar com bom para o grupo vergonha, inteiro. porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de alguém da internet que a gente vai estar ajudando, vai estar entendendo, porque hoje os médios, hoje eles ficam com medo de perguntar, né, para os seus dirigentes, para os seus sacerdotes. Quando é alguma coisa que eu já falei, que eu já expliquei 200 vezes, eu às vezes vou dar uma carcada. Mas quando é algo que você não sabe, né, e a gente vai explicar, dar clareza e dar entendimento. É o caso dos Exus. Ao longo da minha vida, eu tive muito medo dos Exus. Eu achava que era uma coisa assim, meu Deus, eu tinha um medo. E não tem nada a ver. Então, quando você estuda, entende o que é cada um, você fala, meu Deus, que vergonha. Nada. E Não quase que tem pedi como, desculpa. não tem como você ter vergonha de algo que você não tinha consciência, né? Quem que... Não entendi aqui, do primeiro ao último. Quem que abaixou a mão? Abaixar a mão. Ai, saiu. Ah, não. Eu que baixei a mão pra Então complementar um negócio. pode perguntar. Não, pergunta, tipo, eu ia complementar um negócio que a Amanda falou, da questão da espiritualidade dentro da Umbanda, e acho que é uma coisa que eu aprendi esse ano com o Exu, que a espiritualidade ela sempre vai ser movimento, então você entende muito mais dentro da Umbanda que não é cabível essa noção de que, eu vou só fazer aqui dentro do terreiro e foda-se fora. Até porque se você não fizer fora, você não faz dentro e vice-versa. Então, tipo, a espiritualidade, ela nunca vai, pelo menos a de luz, ela nunca vai se movimentar para que você não se movimente fora. Ela vai se movimentar para que você se movimente na vida, até porque você tá aqui para viver, né? Então, eu acho que é muito aprender que, ok, você tem que cuidar do seu espiritual, você tem que se aproximar dos seus guias, mas você tem que sair pro mundo e conhecer o que você tem que conhecer, viver o que você tem que viver, até para fazer sentido, para você ter experiência e você ter o que doar. Quando você estiver ali sentando com o consulente, você vai ter o que doar, tipo, a sua experiência, o que você passou, o que você aprendeu com tudo isso. Vai ter experiência de vida, né? É muito bom isso, a gente fazer a troca. Pessoal, tem que encerrar, porque vai dar 9 horas. Né? Tem mais alguém que quer fazer alguma dúvida que eu vou encerrar? Maravilhosa a aula de hoje, arrasou. Tá bom. Assim a gente vai aprendendo um pouco, né? Vai trocando. Então vamos lá, eu quero que vocês concentrem a energia de vocês. Por 2 vezes eu percebi 2 visitas, então eu sei que essa época do ano é uma época muito sensível, tanto do lado físico quanto do lado espiritual. Então eu peço para que todos aqueles espíritos que estiveram junto conosco aqui, nossos guias e mentores, aqueles irmãos que vieram simplesmente ouvir e aprender, entender um pouco de si mesmos, através de nós nos entendemos, né? Entendemos o que somos e eles também entendem o que são, né? Que é o que a gente acabou de falar aqui. Então eu peço para que toda a espiritualidade de luz os envolva, né? E os encaminhe, né? Para que eles cada vez mais tenham clareza sobre o que são e fiquem libertos de si mesmos, né? Entendam que as prisões elas são criadas pelas nossas próprias consciências, né? E todos aqui somos a centelha divina. Então agradeço a Deus, Pai e Mãe, Força Geradora que nos assistiu nessa reunião. Agradeço a cada mentor aqui que esteve presente, nos guiando, nos dando caminho. Agradeço ao Raio Amarelo
que nos iluminou, que nos trouxe a sabedoria, aos pretos velhos que nos deu sabedoria e que nos dão. Fechando a energia em 1, 2, 3. Assim é, está feito. Obrigada, gente. E aí a gente vê quando vai marcar outro, eu aviso vocês. Beijo, boa noite, Tchau. irmãos, mãe, beijo. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, família. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Até sábado, macumbeiros!